tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez no canal Palavra com Rose Gomes e quero trazer essa mensagem para você que é servo do Senhor, servo de Deus, que busca agradá-lo, servi-lo aqui na terra. A mensagem hoje é para que nós possamos entender que apesar de que Deus está conosco e que Ele nos livra, que Ele cuida de nós a todo instante, é sempre presente, né? Aquele que busca ao Pai, aquele que coloca em primeiro lugar, não tem como você não viver as bênçãos, os milagres de Deus. Deus sempre está conosco. Mas precisamos entender que somos humanos como qualquer outro, como qualquer outra criatura. O que nos diferencia deles é que temos Deus conosco. Aquele que não aceitou Jesus como Salvador, que não vive a plenitude de Deus, eles são apenas criaturas. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes, por sermos servos do Senhor, nos colocamos num patamar que achamos que somos diferentes dos outros. E até às vezes acontece aí das pessoas ficar criticando, apontando, né? Se colocando numa posição, eu sou santo, eu busco a Deus, eu sou serva do Senhor. Mas nós todos podemos passar por situações comuns a qualquer ser humano. E precisamos ter sabedoria para lidar com isso aqui na Terra. Não podemos nos colocar num lugar onde possam, assim, acarretar situações que vai nos fazer mal, como até mesmo tentar contra a nossa vida, contra a nossa saúde. Às vezes as pessoas, porque é servo do Senhor, se colocam em lugares aí onde há um perigo, né? Sabe que nós temos que ter sabedoria, gente. Nós somos servos de Deus, nós não somos alienados. Então, às vezes a pessoa está andando por aí e já está tarde, não, eu vou passar em determinado lugar que sabe que lá é perigoso, né? Que pode colocar sua vida em risco. E sabe o que diz? Não, Deus é comigo, Deus vai me guardar. E vai. E aí acontece uma situação mal e a pessoa não entende. Ué, a pessoa não é serva de Deus e Deus não o guardou. Não é isso que não é isso que nós pensamos? Deus não livrou fulano ou ciclano? Não, gente, não é dessa forma. A palavra do Senhor é bem clara. O próprio Jesus, quando está ali sendo tentado por Satanás, Satanás fala para ele: se você é filho de Deus, então atira-te lá para baixo. Ele estava no monte, né? Se atira lá embaixo e Deus dará ordem aos seus anjos para te livrar. E sabe o que Jesus fala para ele? A palavra também está escrita que não tentará o Senhor teu Deus. Entende? Nós precisamos entender isso, colocar isso em prática em nossas vidas. Muitas vezes achamos que nós somos super crentes, né? Até mesmo em questão de não pecar. Às vezes você é uma pessoa que recebeu a graça de Deus, hoje não tem mais o vício de fumar, de beber, não é mais um mulherengo, um fornicador, uma fornicadora, um adúltero, uma adúltera, né? Tem recebido essa bênção do Senhor, pediu perdão, Deus perdoou, você está com a sua vida na presença do Pai, mas de repente se coloca numa situação onde há uma tentação. Mas eu vou porque agora Deus é comigo. Gente, cuidado com isso. Nós, antes de sermos servos do Senhor, somos carne. E a nossa carne inclina para o pecado. Deus vai nos livrar de situações que não tem como nós nos abster, né? Correr daquela situação, uma situação que aconteceu ali e Deus está conosco, Ele vai nos livrar, né? Eu já contei para vocês um testemunho que Deus me livrou de um assalto. Eu ia trabalhar, o Senhor falou: olha, ora, ajoelha, e eu com pressa, só levantei as mãos, comecei a orar, e o Senhor falou: volta, a expressão de Deus falou: volta e ajoelha. Ajoelhei, orei, eu vou perder a hora, porque eu tinha o horário certo para pegar o ônibus, mas eu obedeci, como estava vindo forte no meu coração, eu falei: eu vou orar, não sei o que vai acontecer. Pensei que era na minha casa, ajoelhei, orei, agradeci e fui. Cheguei um pouquinho atrasada. Esse período que eu chego atrasada é o tempo em que um bandido está ali assaltando uma colega minha que ficava junto comigo no ponto, colega de ponto, né? Que sempre estavam ali no mesmo horário. Então eu fui chegando na passarela e vi o bandido correndo com a arma na mão e uma pessoa correndo atrás para tentar pegar a bolsa, mas não teve jeito. Alguém já estava ali aguardando e o bandido foi embora. Eu cheguei perto dela, estava em pranto, chorando. Fora o medo, né, o susto, ainda perdeu seus bens. E eu tive ali um livramento. Então, observa só, se Deus fala comigo ali, o Espírito Santo de Deus, olha, ajoelha e ora. Eu falo: não vou orar porque eu estou com pressa. E outra, Deus vai me guardar, Deus está guardando minha casa e ir embora. Não é assim, nós temos que tomar cuidado. Estar atento a todas as coisas. A palavra diz bem claro: orai e vigiai. Às vezes você é um servo de Deus que ora, mas não vigia. Precisamos orar e vigiar. E não nos colocarmos em situações que pode trazer para nós danos.
danos espirituais ou danos materiais. Então Jesus aqui, para provar para Satanás, não, eu sou mesmo filho de Deus, eu vou me jogar para você ver. Se ele fizesse isso, ele era ali 100% humano. Ele ia morrer. Entende? Por quê? Porque Deus não ia guardar? Não, porque simplesmente ele está fazendo um ato impensado, sem noção. E não é assim que Deus age. Então eu não posso me colocar em riscos, em todos os sentidos. Então às vezes você é uma pessoa que está lutando, né? Conseguiu vencer determinado pecado. Hoje não bebe mais, hoje não fuma mais, hoje não é mais mulherengo, tem a sua família, está buscando. E de repente começa a se associar a pessoas que têm uma outra atitude. E isso é degradativamente que acontece o mal na vida da gente. Por exemplo, você não bebe mais, você venceu isso, mas você sabe que você era um alcoólatra, que você tinha uma tendência a essa situação. E aí lá na empresa, ou um lugar que você encontrou os amigos, não, vamos ali, vamos conversar. E você tá lá junto, e aí começa todo mundo a beber, todo mundo a rir, todo mundo a conversar, e você tá ali no meio. Não, eu sou servo de Deus, eu posso estar lá. Mas você não tem uma tendência a esse pecado? Você vai se colocar em risco? E daqui a pouco alguém diz, bebe só um pouquinho. Não, eu não estou mais bebendo. Não, mas é só um pouquinho só. Né? E você pensa, dá aquela olhada assim, né? Não tem ninguém vendo, ninguém vai saber. E esquece que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, que não temos como se esconder do nosso Deus. Mas não, como não tem nenhum humano vendo, o pastor, sua esposa, seu esposo, sua mãe, seu pai, vou beber só um pouquinho, aí bebe um pouquinho. Já mexe com você, porque é o pecado que sempre mexeu com você. E aí, só mais um pouquinho, só mais 2 pouquinhos, só um copo, só mais um copo, só uma garrafa, 2 garrafas e já era. E de repente caiu novamente naquele pecado e começa tudo novamente. E aí você coloca a culpa em quem? No diabo. Ah, porque o diabo, sabe? O diabo veio na minha vida e eu não tive força. Não, você se colocou nesse lugar. Você não vigiou. E isso não é só com bebida, é qualquer outra situação. Um homem que antes era um mulherengo, que já teve essa situação, começa lá no trabalho, né? Um dia, bom dia, tudo bom? No outro dia, a abençoada ali, oi, tudo bom? Como você tá bonita com essa camisa? Aí você já, obrigado. Aí no outro dia, tá indo almoçar? Tô. Ai, deixei com você, vou almoçar agora também. Aí você pensa, não tem problema nenhum, né? Só um almoço e a mulher não tá vendo, o pastor não tá vendo, não tem ninguém vendo. E eu sei o que eu estou fazendo, geralmente é isso. Eu sei o que eu estou fazendo e vai lá. Aí começa, almoça um dia, almoça 2 dias, daqui a pouco tá numa intimidade, aí começa a contar a sua vida para ela, a vida dela para você. Quando vê, caiu no pecado. Aí o que você vai dizer? Ah, foi o inimigo. Gente, vamos vigiar, cuidado. Nós vemos o próprio Jesus, eu quero até deixar isso para vocês aqui, tá em Lucas 4, tá? E tá falando assim a palavra do Senhor. Jesus está ali na sinagoga e ele pregou. E naquele dia ele é uma palavra de Isaías que cumpre, né? Uma profecia de muitos anos na vida de Jesus. E tá aqui, onde ele diz assim, no versículo 18, Lucas 4, 18, o Espírito do Senhor estava sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então ele está falando aqui do profeta Isaías que deixou escrito que ia acontecer quando o Filho de Deus, né, estivesse aqui entre nós. E ali ele estava lendo essa passagem e ele diz assim, tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então ele estava lendo uma passagem que falava sobre ele, olha que coisa linda. E ali, os religiosos da época ficou de olho nele, ficou muito bravo, né? E quiseram dar um fim na vida de Jesus, porque estava ali ele falando que ele era o Filho de Deus. E aquilo revoltou eles. E nós vamos ver no versículo 28, diz assim, todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Isso que me chamou a atenção.
Jesus viu essa situação de perigo, Jesus viu que eles estavam atentando contra a sua vida, eles estavam querendo precipitar Jesus, eles estavam querendo jogar Jesus abaixo, né, de um monte, imagina, matá-lo, entende? Então o que Jesus fez? Jesus poderia dizer, não, mas eu sou filho de Deus, eu tenho chamado, não, ninguém vai tocar em mim. Sabe o que Jesus fez? Jesus, porém, passando entre eles, retirou-se, fugiu daquela situação. Por quê? Porque ainda não era o momento de Jesus morrer por nós. Jesus sabia que aquele não era o momento, não era daquela forma que a vida dele seria ceifada e depois ele ressuscitaria. Então Jesus não se colocou naquele lugar de perigo e nem quis falar, não, eu sou filho de Deus, vou provar para vocês que sou filho de Deus. Não, é uma situação de perigo, uma situação que não convém. Ele simplesmente se retirou. E nós, como meros mortais, muitas vezes nos colocamos em situação de perigo. Não, eu sou serva de Deus, já está tarde. Não, mas eu vou passar em tal lugar porque eu sou filha de Deus, Deus vai me guardar, né? Eu estou fugindo do mal, eu estou fugindo de um pecado. Não, mas eu sou servo de Deus, eu posso estar lá entre eles, entre os pecadores, entre aqueles que não agradam a Deus, que eu sou forte, eu vou conseguir. Não, gente. Não se coloque nesse lugar. Nós temos um outro exemplo aqui na Bíblia, José. José está lá cuidando, né, na casa ali de Potifar, cuidava de tudo. Potifar falou, olha, você cuida de tudo aqui, abaixo de mim, você está governando tudo, tem autoridade. E um dia ele está lá cuidando dos afazeres, trabalhando. A mulher de Potifar se encantou por ele e fez uma situação ali, colocando ele numa situação para que ele pudesse pecar. E sabe o que José fez? José não falou, não, eu sou filho de Deus, eu sou forte, eu posso todas as coisas. Não. Quando ele viu uma situação de perigo, uma mulher bonita, uma mulher chamando a sua atenção, uma mulher se entregando para ele assim de bandeja. Ninguém estava lá, o dono da casa não estava lá, o chefe dele não estava lá, ninguém iria saber, mas ele sabia que tinha um Deus supremo vendo todas as coisas. Ele era fiel a Deus. Então, quando ele viu uma situação de perigo, ele era homem. Ali estava na frente dele uma mulher muito bonita, uma mulher sensual. Nós sabemos que quando uma mulher quer, ela consegue. Então, ela ali, né, o seduzindo, o que ele fez? Ele não vou resistir ao mal, vou ficar... Não, ele correu, ele fugiu daquela situação. Ele correu, tá bem claro na palavra. José fugiu. Mesmo sendo servo de Deus, mesmo tendo a graça do Senhor na vida dele, ele não ficou naquele lugar onde ele pudesse pecar contra o Deus dele. Então ele fugiu dessa situação. A palavra diz isso? Fugir da aparência do mal? Então a mensagem para você é essa: orai e vigiai. Esteja atento a todas as coisas. Está no lugar, está trabalhando, tem um lugar lá que tem fofoca, está lá, não está lá no meio. Não, eu estou lá, mas eu não estou fazendo fofoca. Não está no meio dessas coisas. Sai de perto. Tem um amigo que só vem te contar coisas que não edificam, falar da vida dos outros, sai de perto. Tem uma pessoa que sempre que te encontra é só para te deixar para baixo, para te desanimar, sai de perto. Está num lugar que não está te fazendo bem, sai de perto. Não se coloque em situações de risco, tanto para a sua vida carnal, como a sua vida espiritual. Esteja atento, tá bom? Porque é isso que acontece. O inimigo, ele é sujo. Ele vem na sua mente e fala, não tem problema não, você não está fazendo. Está num monte de gente lá bebendo, falando palavrão, fazendo coisas que não agradam a Deus. O que uma serva do Senhor está fazendo nesse lugar? Não, mas é porque a empresa está tendo uma festa? Não. Final do ano agora, teve uma... A gente sempre tem comemorações no final do ano, né? E eu estava lá na empresa, foi um período aí que eu estava passando uma correria com a minha mãe cuidando. E aí eu lembro que ia ter essa festa. Da última vez, no ano passado, foi no Coco Bambu, um lugar muito agradável, sabe? Aquele lugar, comer uma comida maravilhosa, tudo pago pela empresa. Era meu primeiro ano na empresa, eu fui. E foi muito bom, um ambiente familiar, né? Sentado numa mesa, a gente comeu uma comida gostosa lá, comeu aquele doce que é de coco, né? Que tem lá no Coco Bambu. Gente, maravilhoso, saí de lá encantada, né? É um segundo restaurante chique aí que eu vou, né? Um último que eu fui foi quando eu comemorei meus 50 anos. Esqueci, Outback. No Outback, eu tinha sonho de ir lá no Outback. Gente, vocês vão ver muito eu falando sobre isso, tá? Porque são sonhos tão pequenininhos que você fala, gente, que sonhos são esses dessa irmã? Porque a minha situação, gente, vocês não têm noção de onde eu vim. É de uma escassez tão grande.
Eu e meu esposo, Deus colocou meu esposo na minha vida que teve a mesma situação. A gente não foi essa pessoa que curtiu as coisas daqui da terra, nem por não ter condições financeiras, né? E é isso, eu falo das coisas boas, tá, gente? Porque no nosso mundo tem coisas boas, sim, que nós que somos cristãos podemos participar. Por exemplo, ir no Outback com a família não é pecado. Ir numa praia, estar com a sua família reunida, brincando com seus filhos, com seu esposo, passeando, lazer. Até deixei o último vídeo aí, né? Qual fiz um lazer que eu estou me sentindo tão bem, tão renovado. Não é pecado, tá bom? Nós só temos que ter sabedoria onde nós estamos, onde nós pisamos a planta do nosso pé, porque somos diferenciados sim. Temos o Espírito Santo de Deus conosco. Nós temos que fazer a diferença sim, nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Então não tem que me preocupar, não, mas o pastor não está vendo, irmãos do ciclo de oração, o ciclano, o meu marido não está aqui, minha esposa. Não, tem um Deus que está nos olhando a todos os instantes. A palavra nos diz, se eu for no mais profundo do oceano, Deus vai me ver, Deus me contempla. Então a minha preocupação é agradar a Deus. Então independente de onde eu estiver, tudo que eu fizer é para a honra e glória do nome do nosso Deus. Então, como eu estava dizendo, teve essa festa. Aí, no final do ano agora, né, ele falou, não vai ser naquele lugar, estão vendo um outro lugar para ir. Eu falei, que bom, tal, né. E eu decidi que não iria, não estava bem, estava me sentindo, né, triste com a situação que eu estava passando, minha mãe doente, eu cuidando dela, não estava nem dormindo direito. Só que quando chegou perto do dia, na semana, aí o líder falou para mim, você vai, Rosa? Eu falei, eu não vou não, porque eu não estou muito bem. Eu falei, não, Rosa, vai, porque é uma maneira de você distrair um pouco a cabeça, né, sair um pouquinho dessa situação. Aí eu fui falar com o meu esposo falou, não, amor, vai sim, né, eu tinha já noção do que era, né, eu tinha ido ano passado. A minha filha, meus filhos, não, mãe, vai sim. Eu falei, então eu vou. Era assim, terminava o meu trabalho, foi no sábado, terminava o trabalho, acaba às 10h30, só que naquele dia acabou às 10, porque lá não ficava até muito tarde, então nós fomos para lá. Só que a turma da empresa já tinha ido um pouquinho antes, aqueles que saem mais cedo, cada um tem seu horário, né? Eu saio 10h30, entre 3h30 e saio 10h30. Aí nós ali, os últimos, né, fomos para lá. Quando eu cheguei lá, no ambiente, eu bati o olho e já não me agradou, porque já de mim eu não gosto, tá? Um ambiente barulhento, samba, o pessoal bebendo, aquela coisa que você já sabe como que é. Que eu bati o olho, entrei e falei, meu Deus. Olhei. Aí a turma tinha uma mesa assim, todo mundo sentado lá, bebendo a sua cerveja, dançando, fazendo a sua festa. Eu já estava lá. O que que eu fiz? Olhei para um canto, tinha uma pessoa, sempre tem alguém que não faz parte daquilo, né? E estava lá uma amiga minha, que também trabalha junto comigo, sentada sozinha. Quando eu bati o olho, já falei, é para lá que eu vou. A minha amiga que estava comigo, eu falei, olha, eu vou sentar ali, ela, eu também vou. Ficamos nós três num canto, lá, naquele canto, separado. Com certeza o pessoal, como é chato, olha a situação, não se mistura. Eu não estou nem aí com o que os outros acham, o que os outros pensam. Eu tenho minha reputação perante o meu Deus. Então, eu preciso estar me sentindo bem, né? Eu não faço parte, gente, nós não fazemos parte disso. Não é que nós somos melhores do que eles, não tem nada a ver conosco. Então, eu sentei lá naquele cantinho, junto com elas, eles ficaram no ambiente aqui, nós aqui, só nós três, né? E ali eu comi, era à vontade, né? Espetinho de churrasco, meu refrigerante. Ah, comi também, que delícia, espeto de morango, né? Com chocolate, aquele morango que passa no chocolate, comendo espetinho. Queijo, coalho, assado, um churrasquinho, meu refrigerante. Sabe o que aconteceu? Nós chegamos lá em torno de umas 10 e pouco, né? Até nós chegarmos lá, acabava meia-noite. Quase 11 horas nós chegamos. Até minha outra amiga estava brava, a gente não vai aproveitar nada, a hora que nós chegamos já está quase no final. Eu nem me importei, já queria ir para minha casa mesmo. Comi, meu churrasco, comi meu refrigerante, conversei com as meninas, ainda ganhamos uma xicrinha com o nosso nome, né? Presente da empresa, nos distribuiu ali. Agradeci o pessoal, agradeci ali a gerência e fui para minha casa. Peguei meu Uber e fui para minha casa. Entende? Então é isso. É um ambiente que não agrada a Deus e não me agrada também. Não faz parte daquilo que eu gosto. Coloquei a mão aqui no microfone. E aí fui para minha casa. Cheguei em casa bem, né, com a minha vida em ordem. Não me misturei com aquilo que não agradava a Deus. É uma situação. Se eu soubesse que era dessa forma, eu não teria ido. Entende? Então fuja disso, tá? Aquilo que não agrada a Deus não faz bem para você. O propósito nosso aqui na terra é servirmos ao Senhor. Sermos luz, sermos sal aqui na terra, tá bom? Fazemos a diferença aonde estivermos. Seja qualquer situação que estivermos, é tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Que essa mensagem chegue ao seu coração, produza bons frutos
e até o próximo vídeo, se Deus quiser.